E aí pessoal, aqui é Caco Araújo e hoje no Lab 51 a gente vai ter um bate-papo com alguns profissionais da área de saúde mental, e a gente vai desenrolar um pouquinho uma conversa aqui. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Aliás, eu não vou nem apresentar, eles vão se apresentar. Vamos lá, Ronaldo. Prazer, eu sou Ronaldo Cruz, prazer. Carlinhos, é uma satisfação, uma grande honra estar aqui. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, clínico de casais, orientador profissional de carreira e também coordenador do espaço multidisciplinar Mindcare. Muito bem. Pamela? Olá, eu sou Pamela. Prazer, Carlinhos, estar aqui. Sou psicóloga, psicopedagoga e no Mindcare atuo como psicoterapeuta de criança e adolescente. Muito bem, nós estamos falando um monte de coisa aqui e eu não sei nada do assunto. E é legal você explicar um pouquinho como que é esse trabalho do psicólogo. Vamos olhar de uma forma geral assim. O trabalho que você desenvolve hoje, Ronaldo, como psicólogo, em que aspectos que você gosta mais de trabalhar? Que você acha mais produtivo, que dá um resultado mais interessante? Olha, hoje eu atuo bastante na área da psicoterapia clínica, então esse é o meu foco principal de trabalho. E também na terapia de casal e relacional. Terapia relacional, no caso, às vezes entre familiares, nem sempre de casal em si, mas mães, filhos, amigos e relações diversas. Então esse é o meu principal foco de trabalho hoje. E lá na clínica, na Mindcare, a gente desenvolve o trabalho da coordenação, com parcerias multiprofissionais, desde psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos e outras várias gamas de profissionais e parceiros que a gente tem por lá. Que bacana. E você, Pamela, me fala um pouquinho da sua atuação, do seu trabalho, que eu desconheço totalmente. Ah, certo. Bom, eu sou psicóloga e psicopedagoga e também psicopedagoga institucional. Nessa função de psicopedagoga institucional, a gente tem ali um contato com as crianças das escolas, né? Como está o desenvolvimento socioemocional e também pedagógico e acadêmico das crianças, né? Então, a gente acaba dando um suporte ali para as instituições nesse ponto. E como psicoterapeuta infantil e ali dos adolescentes que ainda estão nessa transição, né, da infância ali para a vida adulta, a gente faz um trabalho ali também dando esse suporte para as questões socioemocionais, para as descobertas, para toda essa fase muito complicada, né, da adolescência ali que tem, onde eles estão se descobrindo, se conhecendo, né. No Mindcare a gente também faz um trabalho muito importante, que eu vejo como um dos bem importantes ali, logo no começo ali do processo da família, que é o atendimento inicial, né? Então, eu sou responsável pelos atendimentos iniciais no Mindcare, que é onde a gente acolhe as famílias para que eles possam entender qual a demanda, qual o tipo de profissional que eles estão procurando, qual o tipo de suporte que eles precisam, porque por vezes as famílias elas ficam perdidas, não sabem como resolver aquela dificuldade ou o que realmente eles estão procurando, né? Então, nesse atendimento, nesse acolhimento inicial, a gente acaba dando esse suporte, trazendo um direcionamento para as famílias, né? Onde eles se sentem ali mais seguros quanto a qual profissional procurar, ou qual caminho seguir para poder encontrar ali uma solução, uma esperança, né? Para a situação em que eles estão vivendo, né? Que interessante. É legal pensar no suporte às pessoas, né, que muitas vezes até desconhecem a existência de alguém que possa dar esse apoio emocional, essa direção, enfim, isso é muito interessante. Agora, Ronaldo, você como psicólogo, eu sei que você atua de diversas formas, né, com adultos e tal, como que as principais dificuldades da vida adulta que conduz aí uma pessoa a falar com um psicólogo, buscar ajuda? Olha, atualmente a gente, até pelo desenvolvimento da área da psicologia e até um pouquinho da queda do preconceito, as pessoas estão procurando um psicólogo hoje por muitos motivos. Antigamente, há um tempo atrás, podemos dizer uns 10 anos atrás, a pessoa que procurava o psicólogo é porque ela estava com algum problema muito grave, normalmente encaminhado por um médico. Hoje não mais, hoje a psicoterapia ela está aberta para quem quiser, procura para quem quiser. E
indiferente de um assunto específico. Então, hoje, há muita busca da psicoterapia ou do psicólogo para tanto atendimento por algum transtorno, ansiedade, depressão, bipolaridade e outros afins, fobias, e outros da linha da psicologia, mas também relacionamentos, dificuldades, por exemplo, eu tenho uma atuação muito forte em clientes, pacientes de outros países. Logo, esses que são imigrantes lá, eles têm grande dificuldade. Aquela ideia do sonho de vou mudar, vou morar em um outro país, e quando chega nesse país, passa ali 15, 20 dias, a realidade chega, e aí é um corre de visto. Aquele país normalmente rejeita aquela pessoa como um cidadão, então ela tem que correr atrás de visto e coisas assim. Logo, ela tem uma grande desconexão, tanto familiar, porque ela está longe da sua família, começa a ter alguns medos, e se algum parente passa mal, e se morre alguém, se fica com alguma dificuldade, um senso de pertencimento, e fora uma carga da vida que ela tem ali. Uma outra busca são os relacionamentos. Por incrível que pareça, relacionamentos amorosos são uma das principais causas que chegam lá no meu consultório. Às vezes eu me sinto, inclusive, o terapeuta do amor. Então, por que eu não fico surpreso? Por que será que eu não fico surpreso com isso? Pois é. Então, você pode ver que não só problemas de linha cognitiva, mas também relacional, afetiva, emocional, são as causas da busca hoje pela terapia. Fora alguns encaminhamentos, pessoas que estão ali com dificuldade de encontrar seu desenvolvimento de carreira, como, por exemplo, o adolescente de primeira escolha, muita ansiedade acerca do que vou fazer, como vou progredir, transição de carreira, muitas pessoas vão atrás de um sonho e chega ali na frente, 20, 25, 30 anos, e vê que não era bem aquilo. Então, a psicologia tem esse trabalho de direcionamento, de encaminhamento e de cuidado também. Uma coisa que eu percebi já, atuei muito já com gestão de pessoas, né? E toda grande mudança, quer seja uma aposentadoria, quer seja, sei lá, uma licença, sempre gera nas pessoas, é muito comum, assim, é como um fechar de porta e o abrir de outra porta, né? Ou fechar uma fase e tal. E as pessoas, em geral, têm muita dificuldade de lidar com esse momento de crise, de mudança, assim, né? Sim. É comum para vocês atender esse tipo de pessoas que estão em fases de mudanças, que precisam dessa ajuda, esse empurrão para seguir? Eu acho que a Pamela pode responder bem isso, porque isso aparece quase que 100% na transição inicial da vida, né? Que é dali, infância, adolescência, juventude. E a Pamela é uma especialista aí nessa fase. Bom, até voltando um pouquinho antes, né? Que o Ronaldo estava falando ali, por que as pessoas procuram, né, a psicoterapia ali na fase adulta. Já na fase ali da infância, né, da adolescência, às vezes a gente fala, né, o Mindcare é uma clínica multidisciplinar. Em geral, as pessoas já ligam, mas é transtorno, é um TEA, um TDAH, ou algum transtorno específico ali mais comum, mais comum, mais famoso ali, né, que está mais em evidência, né, e nem sempre, né. Às vezes, o que a gente recebe muito tem a ver com isso, né? Com essa transição, com essa mudança na vida da criança ali, aspectos socioemocionais que seriam ali como a criança se vê, como ela se enxerga no mundo, quais são as influências que ela tem ali do meio, da escola, as experiências que ela tem na escola, os direcionamentos que a família traz, as crenças ali da própria família, né, que são transmitidas ali para a criança, que traz todo um conflito, né, de quem eu sou, né, de quem eu sou ali, o que o mundo está dizendo que eu sou, o que as pessoas estão dizendo, como eu me enxergo, e ali a gente consegue até dar um suporte para a criança nesse aspecto dela se autoconhecer, e isso eu acho bem interessante. Porque é algo que eu tenho conversado muito com os adolescentes que eu atendo,
que quando eles se conhecem, eles acabam se tornando mais seguros de si e eles começam a ter o controle da própria vida. Então aí eles entram na questão da decisão, né? Eles se sentem mais seguros para poder fazer escolhas, para tomar decisões, ainda tão jovens, né? Então a gente acaba conseguindo dar esse suporte nessa fase de mudanças, né? Através do autoconhecimento, né? Sim. E muito interessante isso, viu? É o que eu falei pra vocês. Eu vi muita gente que já, por exemplo, tem gente que se aposenta e na sequência diz, não, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu estou me aposentando, né? Sim. É difícil, a mudança é difícil, não é? Difícil. Inclusive, alguns órgãos, tanto governamentais como empresas multinacionais, elas têm um programa que se chama PPA, que é o Programa de Preparação para Aposentadoria. Então, quando a pessoa está próximo da aposentadoria, o que ela faz? Ela entra nesse programa justamente para fazer um estudo de autoconhecimento para o futuro dela. Então, porque é uma ruptura muito grande. A pessoa passou 20, 30 anos trabalhando num lugar, ou mesmo que não seja num só lugar, 20, 30 anos trabalhando. Logo, nesse momento, ela precisa de um caminho qual ela não tem, né? Não vai ter mais o horário de acordar, não vai pegar mais seu ônibus, pegar seu carro, e tudo isso traz o que a gente chama de ansiedade de separação. Isso acontece lá na criança, desde pequena, quando a mãe, depois de amamentar e parar de amamentar, sai para poder voltar a trabalhar, e aquela criança então tem que ficar com uma outra pessoa. Normalmente há uma instabilidade. Quando essa criança entra na escola, então já não é mais um ambiente do lar, ela vai para uma escola, então já tem uma separação do seu lugar seguro, e depois vai para a faculdade, depois vai para um trabalho, e assim por diante. Então, a ansiedade de separação é, diríamos assim, a dificuldade que marca essas transições. Entendi. Posso até um complemento aqui que o Ronaldo falou e algo que eu tenho acompanhado. Às vezes a gente pega aquela mãezinha que fala assim, nossa, o meu filho chora para ir para a escola. Toda vez que chega lá na porta da escola é um escândalo, não quer entrar, tem algum problema lá naquela escola. E às vezes o problema não é na escola, né? Às vezes o problema é essa questão da ansiedade de separação. Estar longe dos pais se torna muito difícil para aquela criança, né? Ela não se sente segura se ela não estiver junto com o pai, porque o apego é tão forte, o apego da família é tão intenso que a criança sem a mãe, ela não consegue existir, né? Para ela é muito difícil. Então, eu tenho visto na clínica isso acontecer com muita frequência, né? Crianças chegarem lá com essa dificuldade de se separar dos pais e de ter essa dificuldade de se entender além do vínculo ali com a sua figura de apego, né? Você sabe que vocês falando de ansiedade, aí eu fico pensando, né? Para um adulto, quando a gente fala de ansiedade, o adulto pode ter ansiedade por tudo, né? Às vezes é o emprego, é o trabalho, salário, é a chefia, são situações do dia a dia, então a gente tem muitos motivos. Agora, uma criança, também é muito comum você ter crianças com crises de ansiedade, adolescentes e crianças. É normal? Sim, posso responder ou não? Vontade. Por incrível que pareça, né, hoje a gente escuta muito falar sobre o TEA, né, diagnósticos de TEA, e é o que é mais falado em todo local que a gente vai e vai falar de desenvolvimento infantil. Isso sempre está em alta, né? Mas a ansiedade, ela ainda é o diagnóstico maior, com maior número do que o próprio TEA, que é muito falado, né? Se fala pouco sobre ansiedade na infância, mas na verdade a maioria dos diagnósticos Sim. de ansiedade começam na infância. E às vezes por não ser identificado e não ser diagnosticado, se torna um TAG ou algo de um outro transtorno na vida adulta, né? Então, na infância é muito comum. Geralmente a maioria dos diagnósticos de ansiedade começam na infância. E eu acho que cabe também, Carlinhos, pontuar uma coisa que é a seguinte. A ansiedade nos adultos, normalmente ela é desenvolvida a partir de experiências da vida. Só que a gente não pode desprezar que a ansiedade em si, ela é uma questão também metabólica, também biológica. Então tem muitas crianças que elas já nascem ansiosas. Já nascem com essa dificuldade da espera e de viver o seu presente, que é justamente o descontrole do agora, que é a própria ansiedade, que a gente também vai chamar de angústia. Então,
Nos adultos é muito comum, ainda que pessoas que tenham transtorno de ansiedade, mas tem pessoas que vão ter ansiedade por experiências que viveram. Traumas, dificuldades, situações, escassez, situações muito ruins, rejeição, abandonos e histórias difíceis que a vida proporciona às vezes. Mas, peraí, uma criança não passou por nada disso, como ela tem ansiedade? Porque a ansiedade ela não está só na via ambiental, ela também está na via metabólica, biológica. Então, existem ainda pouco provados, mas existem marcadores que podem denotar a ansiedade numa criança, assim como outros transtornos, né? É muito sabido que, por exemplo, a depressão, dificilmente alguém que tem depressão não tenha na sua família anterior, ou seja, nos seus antecessores, pessoas que carregaram e carregam também a depressão. No entanto, hoje nós temos facilidade de acesso a diagnóstico, suporte. A própria Mindcare faz o atendimento, primeiro atendimento gratuito, justamente para trazer esse norte, esse direcionamento. Então a gente precisa também trazer esse outro lado, né? Uma criança nunca passou por nada e já está com ansiedade ou até com depressão. Sim, porque existe um fator biológico também muito forte determinando ali como aquela criança vai agir, né? Porque isso tem a ver com neurotransmissores e aqui entra num outro tema bastante específico. Nós vamos falar do Mindcare daqui a pouco, eu quero ouvir um pouquinho, entender como que vocês trabalham e tal, mas como que um pai, uma mãe pode identificar que o seu filho está passando por uma crise de ansiedade e qual que é o momento de ir atrás de um profissional? Tem uma palavra que ela determina tudo que segue. As pessoas ficam mais, na minha experiência profissional, eu vejo que as pessoas ficam mais preocupadas com o nome que vem depois da palavra transtorno. Quando a gente fala ansiedade ou quando a gente fala crise, essas palavras já determinam. É crise porque está fora de ordem, é crise porque está corrompido, é crise porque não está na normalidade, é crise porque não está no padrão. É transtorno porque transtorna, é transtorno porque bagunça, é transtorno porque impede, é transtorno porque corrompe. Então, essas duas palavras, elas determinam a hora. Então, existem ansiedade em todos nós. Somos pessoas que vivemos num tempo acelerado, de muita informação, inteligência artificial. Naturalmente, estamos sempre apressados e atrasados. Isso gera uma ansiedade em nós, gera uma obrigação de ter que dar conta. Mas isso significa que transtorna a minha vida? Não. Isso é uma coisa que é do dia a dia, do mundo que a gente está. Então, isso não transtorna, ainda que seja uma ansiedade. Agora, quando aquilo está causando um transtorno, exemplo, aquela ansiedade está dificultando a criança de aprender. Aquela dificuldade está gerando naquela criança agressividade. Aquela ansiedade está gerando um embotamento, quando a criança se isola constantemente, vai criando seu mundo paralelo. Ou no adulto, quando ele não consegue fazer tarefas simples, que ele sabe que ele podia e pode fazer. Então, o momento em que a vida normal, natural, padrão está sendo ou bagunçada ou transtornada, impedida do seu fluxo, esse é o momento da procura. Então, os pais naturalmente conhecem seus filhos e vão perceber que não está indo num caminho fluido, diríamos assim. E aí acho que vale a gente lembrar também que a ansiedade é uma emoção natural do ser humano e que ela também tem seu lado bom, né? Porque todos os dias a gente acorda, desperta e vai trabalhar, porque existe uma ansiedade ali que faz a gente querer viver, querer buscar algo, se antecipar, se prevenir. Tudo isso tem a ver com ansiedade, né? A gente se programa, a gente se organiza porque existe uma ansiedade boa em nós, né? Então nem toda ansiedade é ruim, né? E vale a pena a gente lembrar disso também. Exatamente, é o descontrole, é o transtorno, é a crise que denota o problema e a hora da procura. Quando começa a trazer prejuízos, né? Prejuízos. Essa é uma palavra que eu acho que concentra mais ainda o que a gente está falando, prejuízo. Na linha de transtornos mentais, a gente tem o equilíbrio como sendo a régua padrão. Então é como se a gente tivesse uma faixa e o que passou ou o que está aquém é o que está problemático. A faixa é aceitável e na faixa tem uma ondulação. Todos nós, em algum nível, temos uma disfunção na atenção e somos hiperativos em algum nível ou não.
Então, mas o que determina eu ter ou não o transtorno? Esse equilíbrio, essa faixa. Até porque se vê que até as palavras podem parecer contraditórias, né? Como que assim, a desatenção e a hiperatividade. Justamente, pela hiperatividade traz a desatenção. Mas isso dentro de uma normalidade está tudo ok. E o medo, Carlinhos, aí só um ponto de atenção, há estudos que vão mostrar que o medo ele é um marcador de todos os transtornos. Então, o medo, por que o medo? Né? Até a linha psicológica que eu atuo, ela vai trazer muito essa carga de que todo ser humano, ele vive sabendo o final dele. Logo, ele teme. Então, tudo aquilo que corrompe esse caminhar do dia a dia é inconscientemente porque ele sabe, diríamos assim, para onde ele está indo, né? Vocês têm também um espaço, me parece, na aldeia de Barueri, né? Eu quero saber de vocês, como é que funciona, o que vocês trabalham ali, qual foi a origem, como surgiu essa ideia? O Mindcare, né, ele tá ali na aldeia de Barueri. Na verdade, o Mindcare, nós começamos como Mind Kids, né, um espaço que foi criado ali voltado mais pensando no desenvolvimento da criança, até pela nossa experiência em escola, ali conhecendo as dificuldades das famílias com seus filhos, e no decorrer do desenvolvimento ali do projeto, a gente percebeu a necessidade de também atender a toda a família, né? Então a gente expandindo ali a nossa especialidade, além do Kids, para toda a família, se tornou o Mindcare. Inclusive, nós entendemos, uma coisa que norteou a criação, né, a fundação do Mind Kids foi o cuidado. A gente entendeu que tanto as crianças como as famílias ou responsáveis, eles tinham a necessidade de um cuidado. Porque o que a gente encontra ou vê muito são, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. Como começou muito baseado nas escolas ou com parceria com as escolas, a gente olhou muito para a criança. E nós entendemos, dentro da escola, às vezes o professor enxerga ali alguma coisa, mas que ele não é muito capacitado até para direcionar ou diagnosticar, porque também não é a função dele, mas ele percebe, baseado na experiência, no padrão das crianças, que aquilo não está indo muito bem. E a gente percebia que não tem muito para onde ir. E aí nós entendemos que valia a gente fundar esse projeto que pudesse acolher essas crianças através desses pais, né, para poder o quê? Norteá-las, auxiliá-las. Porque às vezes chega um encaminhamento de uma coordenação de alguma escola e tem lá assim, procurar o psicólogo. Mas para quê? Seu filho fala errado. Ele tem dificuldade de aprender, acho que tem dislexia. E aquilo chega um tanto quadrado. Então, nós preparamos todo um processo para acolher esses pais. E nós fazemos isso de forma gratuita. Então, no Mindcare, o atendimento inicial é de forma gratuita, justamente para poder acolher aquele pai com aquela criança, entender ali brevemente do que ela precisa e poder direcioná-la para que ela não fique também perdendo tempo, rodando com tratamentos que não vão ser efetivos para ela, né? E a partir do atendimento que vocês fazem inicial, qual que é a próxima fase depois disso? Depois do atendimento inicial, a gente identifica qual a demanda ali da criança, né, com a necessidade, às vezes, como o Ronaldo falou, às vezes vem com encaminhamento de um outro local e não tá tão claro, né, não tá tão... Às vezes a mãe acha que a criança tá precisando de uma fono, mas na verdade a questão é psicológica, né, precisa de um acolhimento psicoterapêutico, ou então ela vem atrás de um laudo, né, e a gente identifica que aquela criança, na verdade, ela precisa ser acolhida, ser entendida, ser ouvida, né, então a gente faz esse direcionamento, né? Qual o melhor profissional para atender aquela demanda, né? Ou às vezes a mãe veio preocupada com a criança achando que já tem ali um diagnóstico, né, de algum transtorno, e a gente identifica que não, aquela criança ela tem um outro, a gente pela conversa, às vezes pelo encaminhamento que a mãe traz, a gente consegue direcionar para o profissional mais adequado para fazer aquele atendimento, um psicólogo, uma fono, às vezes até uma nutricionista, porque às vezes é uma questão
alimentar, né? Então a gente consegue trazer esse direcionamento para os pais e propor uma proposta de acordo com a demanda que atenda melhor aquela família. E por vezes também acaba sendo um conjunto de profissionais, né? Às vezes não é só psicólogo, às vezes precisa de um psicólogo, uma nutricionista, um psicopedagogo, às vezes precisa de mais de um profissional para atender aquela criança também. E nesse ponto também, a gente está falando do pai que não sabe o que fazer. Mas, às vezes, existem pais que eles sabem o que fazer. Só que são tantas coisas. Por exemplo, às vezes chega para nós lá no Mindcare uma criança encaminhada por um neuropediatra, um psiquiatra, com 5 disciplinas que ele precisa ser atendido. É fono, é TO, é psicoterapia, é musicoterapia e motricidade. E nós sabemos, aquele pai ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem o que fazer. Então, não só para nortear o tipo de atendimento que ela precisa, que nesse caso já veio indicado, também como compor essa grade de atendimento. E às vezes até financeiramente falando, porque às vezes esse pai também não vai dar conta de ter todos esses profissionais. Então também a gente colabora e ajuda a fazer ali o que é possível. Né? Aquele pai chega e ele fala, bom, eu não dou conta de tudo isso, às vezes não tem um convênio, não tem um acesso a recursos, não dou conta de tudo isso, então o que eu faço? Então a gente juntos vai discutir aquele caso, depois de atendido aquela família e tentar montar junto com o pai um programa possível, dentro das condições, dentro do que a clínica oferece, para que ele possa não deixar aquela criança desassistida. Isso também não só para criança, mas nós desenvolvemos alguns programas que atendem e acolhem esses pais justamente para eles se sentirem assistidos e poder promover, né, um bom cuidado para suas crianças em casa. E aí, até, Pamela, seria bom você acrescentar nesse momento sobre a importância da família estar junto do atendimento. Né? Porque às vezes também alguns pais, eles, sem saber, eles chegam e acreditam que o trabalho da clínica, seja nosso ou de qualquer outra, vai sanar a demanda como um todo. E nós já entendemos que o atendimento funcional, efetivo, é o atendimento multidisciplinar, mas também multiambiental. Não é só as disciplinas. Terapia ocupacional, fono, psicologia. Não, é clínica, escola, família. Então, a gente também devolve para os pais a importância dessa parceria em relação ao cuidado daquela criança, falando especificamente do cuidado infantil. Sim, é o que o Ronaldo falou, né? O desenvolvimento da criança ali no processo individual de cada um, de acordo com suas demandas, tem todo um grande efeito quando se faz em conjunto com a família, né? Então, assim, sem o suporte da família, sem a participação da família, a colaboração, como se diz, né? A família, ela é coparticipante ali da terapia. Né? Então, é muito importante que a família esteja alinhada, tenha uma participação. A gente tem ali o processo de orientação parental, né? Onde a gente vai ter ali o direcionamento para os pais, a gente vai trabalhar junto com a família. Então, isso é muito importante, né? Sem o suporte, a participação da família, o desenvolvimento ali do processo é mais complicado, né? Então, é muito importante. E é nisso que a gente acabou migrando para o Mindcare, que a gente começou a ter demandas também da família, né, em si, e não só das crianças. Onde a gente expandiu para os atendimentos com adulto, especialidades tanto para os adolescentes como para os pais, e não só pais, né? Aí temos outras demandas, né? Muito bom. Eu acho um trabalho muito interessante. E vocês fazem o meio de campo com as escolas também? Quando nós tivemos a ideia do Mind Kids, nós começamos com parcerias escolares. Então, essa é uma coisa muito, muito importante, porque a gente é uma clínica parceira das escolas. Isso. E aí, Carlinhos, até abrindo aqui já uma parte do negócio em si, a gente é sempre aberto para que escolas se vinculem a gente. Então, por exemplo, as escolas que estão vinculadas como parceiras da Mindcare, nós temos algumas escolas que já são nossas parceiras,
elas têm tanto nos atendimentos descontos especiais, como também uma assistência de nossa parte. Então, por exemplo, para as escolas que são parceiras, nós oferecemos palestra, nós oferecemos a diretoria, a pedagógica, a administrativa, tem acesso direto a gente. Então, os nossos profissionais também têm acesso a eles. Então, cria uma parceria onde, quando tem um aluno ali com alguma dificuldade, eles não precisam pensar muito, eles já sabem onde encaminhar aquela criança. Então já existe uma clínica parceira onde o pai, precisando, ele vai ser ali, ter uma atenção, ser acolhido para ser bem direcionado. Então, tanto do ponto de vista do tratamento daquela criança, como do ponto de vista gerencial, organizacional, a escola parceira também tem os seus diferenciais com a gente. Isso, e aí a escola parceira, né, da clínica, acaba que tem aquela facilidade naquele triângulo que é tão importante, que é família, escola e equipe multidisciplinar, né? Todas se conversando muito bem, fica mais fácil de desenvolver o trabalho ali com a criança, né? Gente, que trabalho bacana, né? E se uma escola tiver interessada em procurar, ou se um pai tiver interessado em procurar, qual o caminho que tem que fazer? Bom, você já falou, a gente fica ali na aldeia de Barueri, Rua Rio Paraná, 211, estamos ao lado ali da escola Daycare, uma das nossas parceiras, e o Restaurante do Gaúcho, bem conhecido ali na região. Também tem o nosso Instagram, que vai aparecer aí na tela, e o nosso contato pelo WhatsApp, ou também o nosso e-mail. E a escola ligando, fazendo um contato com a gente marca uma reunião, pode ser presencial, online, para poder mostrar para ela todos os serviços que a gente oferece e os benefícios que ela tem de ser o nosso parceiro. Bom, pessoal, eu vejo que vocês atendem um público bastante amplo, desde um público infantil, adultos, né? Pamela, você acho que cuida bastante da parte infantil, né? Me fala um pouquinho desse público e quais os serviços que vocês oferecem. Atualmente, os pais têm procurado muito o MindCare para avaliação neuropsicológica, que geralmente é solicitado pela escola ou por algum psiquiatra ou neuropediatra, em busca ali de um diagnóstico, né, específico. E essa avaliação é muito rica em questão de conhecer bem ali o funcionamento da criança, né, a parte cognitiva. Então, é uma avaliação bem ampla, que é muito interessante ali para o pai, dependendo da demanda e da preocupação que aquela família tem. Outros trabalhos que a gente faz é a psicoterapia infantil, voltada ali para o socioemocional. Então, quando a criança está com alguma dificuldade ali social, né, mais introvertida, ou com alguma questão emocional, a gente consegue dar esse suporte através da psicoterapia infantil. A gente tem muitas atividades muito ricas, como a musicoterapia, a arte-terapia, todas voltadas ali para o desenvolvimento socioemocional. Além dessas atividades, tem as oficinas pedagógicas, né, também, o reforço pedagógico. Então, são atividades que desenvolvem a parte pedagógica da criança que pode estar com alguma dificuldade escolar, com alguma dificuldade do desenvolvimento ali pedagógico, né? Então, a gente também tem esse suporte que é muito rico para essa fase ali da infância e até mesmo da adolescência também, né? E acrescentando, no público infantil também tem as questões fonoaudiológicas, né? Muitas crianças com dificuldade de fala, então também temos lá esse trabalho de psicomotricidade, terapia ocupacional e até nutricional também. Às vezes crianças que têm dificuldades, tanto não só alimentares, seja por obesidade ou outra demanda, também sobre como crianças que têm dificuldades com o alimento, as texturas, as formas e assim por diante, que é muito comum em alguns diagnósticos existentes hoje. Do público adulto, como até eu já falei um pouquinho atrás, mas não só avaliação neuropsicológica e psicológica infantil, mas é muito comum hoje também nós vermos o que se chama hoje de diagnóstico tardio. São aqueles adultos que estão encontrando um diagnóstico somente agora. Aos 20 e poucos, 30 e poucos anos, nós também temos essas avaliações para poder nortear, ajudar esse psicodiagnóstico. Mas também não só, também nos tratamentos multidisciplinares, seja fisioterapia, seja fonoaudiologia, ou seja, a ideia da clínica multidisciplinar atender todos os públicos
do ponto de vista da saúde em suas necessidades. E tem uma coisa bacana que nós estamos aí preparando para acontecer, que é também termos no nosso corpo de profissionais um psiquiatra infantil e adulto. Então nós também estamos em breve, teremos novidades, estaremos aí divulgando já um serviço de psiquiatria dentro da Mindcare, que aí já é uma área médica, né? Então nós estamos aí trazendo um psiquiatra parceiro para poder colaborar com os trabalhos da Mindcare. Bom, maravilha, eu quero só saber de vocês assim, a escola, os pais, qual o caminho que eles podem fazer para encontrar vocês e para conseguir esse apoio, essa rede de apoio? Nas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, mindcare.clinica. Lá você pode entrar em contato conosco, nos conhecer melhor, conhecer os nossos serviços. É importante também ressaltar a parceria com os profissionais. Os profissionais que atuam com a gente são profissionais normalmente liberais, autônomos, e fazem uma parceria de trabalho com a gente. Então, também está aberto não só aos pais, não só aos adultos que precisam do trabalho da Mindcare, mas também está aberto para o profissional oferecer o seu trabalho ali dentro do nosso espaço. Seja ele o espaço físico, que está na Aldeia de Barueri, Rua Rio Paraná 211, como também no espaço virtual, porque no mundo de hoje nós temos também muita gente procurando atendimentos virtuais. A Mindcare, inclusive, atende pessoas de outros países, então a gente está aberto aí para o mundo. E acho que vale a gente falar também das empresas, né? A gente tem ali algumas empresas ao redor, algumas parcerias. Você que está preocupado com o seu funcionário, com a sua equipe, quer desenvolver através de um coach, né? Nós temos profissionais especializados que podem te atender como um coach, como ali cuidando da saúde emocional da sua equipe, né, Ronaldo? Isso é bem Verdade. bacana. Então, essa parceria de empresas com o Mindcare também funciona bem, que a gente consegue dar ali algum suporte, algum respaldo através de palestras, alguma palestra motivacional, algum acolhimento de plantão terapêutico também funciona muito bem. E as escolas também, né? Escolas que estão precisando de um apoio. Às vezes a escola não consegue ter um psicólogo específico e exclusivo ali diariamente na escola, mas pode ter uma parceria conosco para que a gente possa dar esse suporte, esse apoio para as escolas também. Legal, é isso aí. Muito bem, gente. Fica a dica para vocês que estão assistindo. Uma empresa bem, assim, um trabalho, um projeto bem interessante para dar apoio às pessoas. E isso é legal demais. Parabéns. Quero agradecer a vocês por estarem participando conosco aqui. Uma boa tarde para vocês. Você que está assistindo também aí, compartilhe esse vídeo. Compartilha nossos acessos também. Vou colocando aqui todas as nossas redes aqui. Compartilha, porque daqui a pouco a gente vai ter mais informações. A gente vai ter outras entrevistas também, trazendo mais informação para vocês, tá bom? Grande abraço e até mais.